Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vamos lá. Mais uma aulinha hoje de português. Deixa eu só colocar agora aqui, eu acabei de cortar no meu freio. Vamos lá. Sobre a atividade pedida na última aula, eu ainda não tenho feedback para vocês, porque essa semana foi meio corrida aqui e eu não consegui corrigir todas as atividades. Acho que eu não corrigi nem metade. Então, para a próxima aula, eu vou vir com tudo corrigido e passo as notas para vocês, tá bom? As notas do primeiro trabalho da primeira atividade já tem, para quem me enviou. Então, se quiser saber sua nota, é só me perguntar no WhatsApp. Tá bom? Vamos lá, continuando de onde a gente parou. O que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai falar sobre concordância. O que é a concordância na língua portuguesa, na nossa língua? É a parte da gramática que estuda a relação entre todos os componentes da oração. Ou seja, a oração estruturada bonitinha, ela precisa ter uma coerência, ser coesa, ela precisa ser combinada para ficar bonita de se ouvir, de se falar. Então, a gente tem dois tipos de concordância, a concordância verbal e a concordância nominal. A verbal é aquela que faz com que os verbos concordem com os sujeitos e a nominal em que os substantivos concordem com os adjetivos, artigos, numerais, pronomes, tudo aquilo que gira em torno dele. Na frase, nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos. Olha como que a frase soa bonita aos nossos ouvidos. Por quê? Porque ela está com a concordância correta, tanto em sujeito e verbo, quanto na concordância nominal, entre substantivos, adjetivos, artigos, numerais, tudo no plural bonitinho, para ficar um som legal. Observem essa imagem. Duas moças conversando e uma fala. Ai, amiga, então quer dizer que ele está saindo com uma bonitona que conheceu na academia? Sinto muito. E a amiga responde: tudo bem, já me senti vingada quando ela falou na frente dos amigos dele. Tenho bebido menos Coca-Cola. Onde que está o erro nessa frase de concordância? No menos. O menos não existe. Então soa estranho. Nesse caso, a gente tem aí uma concordância nominal, porque não é uma relação de verbo e sujeito. Na concordância nominal, a gente tem ela ali para respeitar a relação que existe entre gênero, número e os substantivos, adjetivos, artigos, numerais e os pronomes. Onde que ela ocorre principalmente? Entre o artigo, o substantivo e o adjetivo. Então, na concordância nominal, a gente tem a concordância em gênero, que é quando a gente tem expressão feminino e masculino. André, Professora, boa noite. boa noite. Tá me ouvindo certinho? Tô ouvindo sim. Tá bom. Então eu vou voltar aqui que eu só li um slidezinho pra gente começar de novo, Tá. beleza? Vamos lá, André. Te mudei rapidinho para ficar mais fácil de gravar aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre concordância. O que é a concordância? É a parte da gramática que estuda a relação entre os componentes da oração. Durante todas as nossas aulas, a gente vem trabalhando a oração, as frases, os períodos, os textos, de uma forma mais minuciosa. Hoje a gente vai trabalhar dessa relação mais completa. Que relação é essa? É a relação que faz com que o texto fique bonito de ser ouvido ou de ser entendido, que ele faça um sentido maior, porque ele está todo bonitinho ali. Na concordância, nós temos dois tipos, concordância verbal e a nominal. A concordância verbal é aquela que garante que os verbos concordem com os sujeitos, e a nominal é aquela que garante que os substantivos concordem com os seus determinantes, adjetivos, artigo, numeral, pronome. Na frase, nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos. Olha como que a frase soa bonita.
Por quê? Porque ela está toda no plural, está tudo bonitinho, no seu devido lugar, escrito da forma correta para que a concordância fique perfeita. A gente tem essa imagem, esse desenho, né, onde duas moças estão conversando. Vamos entender o contexto geral dessa imagem. A gente tem aí duas moças bem apessoadas, né, de brinco, bonitinho, cabelinho bem arrumadinho, uma tomando um drink com um brinco bem chique, e uma fala para outra: Ai, amiga, então quer dizer que ele tá saindo com outro bonitona que conheceu na academia? Sinto muito. E a amiga responde: Tudo bem. Já me senti vingada quando ela falou na frente dos amigos dele: Tenho bebido menos Coca-Cola. Onde que está o erro de concordância aí? No menos. A gente sabe que o menos não existe. E ela colocou esse menos na frase, provavelmente quem falou, na ideia de que bebe pouco, está bebendo cada vez menos. Por que que a frase tenho bebido menos Coca-Cola soa estranho? Porque a concordância dela está falha. Não está uma concordância completa, coesa e correta. Então, na concordância nominal, ela existe para garantir isso, para respeitar as relações que a gente tem entre gênero e número, os substantivos, adjetivos, artigos, numerais e pronomes. Onde que a gente vê principalmente a concordância nominal? Entre o artigo, o substantivo e o adjetivo. Na concordância nominal, a gente tem uma concordância de gênero, que é quando a gente tem a flexão no masculino e no feminino. E a gente também tem a concordância em número, que é aquela que indica a flexão do singular e do plural, e a de pessoa, entre as três pessoas da voz verbal, né? Do discurso, primeira, segunda ou terceira pessoa. A gente tem algumas especificidades no estudo de concordância. No de concordância nominal, a gente tem a concordância entre o substantivo e mais que um adjetivo. Então, toda vez que eu tiver um adjetivo para mais do que um adjetivo para um substantivo só, a gente tem duas formas de concordar. Ou a gente coloca um artigo antes do último adjetivo, ou a gente coloca o substantivo e o artigo que o acompanha no plural. Um exemplo, se a gente colocar o artigo antes do último adjetivo, a frase fica: A língua francesa e a italiana são encantadoras. Se eu quiser colocar ambas no plural, eu posso falar: As línguas francesa e italiana são encantadoras. As duas formas de concordância estão corretas. O que é mais usual da gente utilizar é a segunda. A gente sempre coloca o substantivo do artigo que o acompanha sempre no plural, porque fica mais prático de falar, fica mais rápido na hora da construção. Outra que a gente tem é a concordância entre substantivos e um adjetivo só. Esse é um pouquinho mais complicadinho da gente gravar. Então, toda vez que a gente tiver mais que um substantivo e só um adjetivo, a gente também tem duas formas de concordar. Se o adjetivo vem antes do substantivo, ele concorda com aquele que está mais próximo, o que vem seguido. Linda filha e bebê. Se ele vem depois do substantivo, ele deve concordar ou com o mais próximo ou com todos os substantivos. Então, ou eu uso ele no singular, se referindo ao mais próximo, ou eu coloco no plural para se referir a ambos. Então, pronúncia e vocabulário perfeito, pronúncia e vocabulário perfeitos. Ambos estão corretos. Existem alguns casos particulares, que é quando a gente tem algumas expressões que devem concordar com o substantivo que as modifica. Então, tem alguns casos. O adjetivo ele sempre deve concordar em gênero e número com o substantivo, caso o substantivo venha precedido de artigo ou outro elemento determinante. Na frase, a sabedoria é necessária, sobretudo nos momentos mais difíceis. Sabedoria, eu estou especificando aí. Então, ele está precedido de um artigo para determinar a sabedoria. A gente também tem o caso de quando o adjetivo deve permanecer no masculino singular, ou seja, quando ele não vier precedido por qualquer outro elemento determinante.
É proibido bebida destilada na festa. É necessário inteligência na resolução do problema. Eu não tenho nenhum artigo determinando, então proibido e necessário sempre vem permanecendo no masculino. Por quê? Porque ele está ali agindo como sujeito da oração e não está sendo especificado por nenhum outro elemento. A gente tem também a palavra obrigado ou obrigada. Por quê? Porque é uma palavra que sugere uma adjetivação, digamos assim. Deve concordar sempre com quem está falando, não com a pessoa para quem a gente está falando, no caso. Então, as mulheres sentem-se agradecidas, então elas respondem muito obrigada. E os homens sentem-se agradecidos, então o homem responde obrigado. Então, a gente tem Mariana disse obrigada a todos os convidados. Mariana disse que estava agradecida a todos os convidados. Então, sempre a mulher vai falar obrigada e o homem vai falar obrigado. A gente tem aí, mais uma vez, o menos, que a gente viu lá no primeiro caso, né? Lá na imagenzinha. Toda vez que a gente tiver o menos, ou alguma palavra, ou alguma construção que a gente precisa utilizar ao menos, ele vai ser sempre invariável. Por quê? Porque no menos a gente não flexiona nem gênero, porque a palavra menos não existe. Então, ela é menos questionadora do que ele. É sempre menos, nunca varia. A gente tem os pronomes de reforço, que são aqueles que concordam em gênero e número com a pessoa a quem fazem referência. As alunas mesmas que organizaram o evento. Qual que é o pronome de reforço aí? Mesmas. Então, ele está concordando em gênero e número com quem estão fazendo referência. A quem a palavra mesmas está fazendo referência? As alunas. Então, ele também passa para o plural. Eles próprios construíram suas casas neste condomínio. Qual que é o pronome de reforço? Próprio. Nesse caso, ele está fazendo referência ao eles. Se o eles está no plural, o próprio também passa para o plural. Eles próprios construíram suas casas neste condomínio. A gente tem também a palavra meio, que ela pode ser usada ora como numeral, ora como advérbio, sempre dependendo de qual palavra que ela está modificando. Quando a palavra meio for determinante de um substantivo, ela vai funcionar como numeral adjetivo, então ela vai concordar em gênero com o substantivo. Adicione meia colher de açúcar. Metade de uma colher de açúcar significa um numeral adjetivo. Quando ele vier modificando o adjetivo, a função dele vai ser de advérbio. Então, quando ele tiver a função de advérbio, ele é invariável. Marisa é meio gastadeira, seu marido está desempregado. Não é Marisa é meia gastadeira, porque no caso, o meia aí seria literalmente uma meia de colocar no pé, porque ela não é metade gastadeira somente, né? Esse meio aí tá tendo a função de advérbio, o advérbio de intensidade. Ela é um pouco gastadeira e o seu marido está desempregado. A gente tem também a palavra bastante, que quando ela vier modificando um substantivo e tiver um valor de adjetivo, vai concordar em número com o substantivo a qual ela está se referindo. Os meninos ficaram bastante doentes com a mudança do clima. O valor de adjetivo, ele é variável. Quando ela estiver modificando o adjetivo e também no sentido e na função de advérbio, é invariável. João considerou bastante difícil a questão do simulado. João considerou muito difícil a questão do simulado. Nesse caso, é um advérbio de modo, bastante difíceis, ou intensidade, muito difíceis. João considerou muito difíceis as questões do simulado. Então, quando ela tiver a função de advérbio, ela vai ser invariável. A gente tem outros casos particulares. Anexo e incluso, que antigamente a gente colocava, né, no final do e-mail. Segue em anexo, segue em anexas. Por quê? Porque eles vão concordar sempre com o substantivo que estão modificando. Então,
Tá correto de ambos os jeitos. Segue anexo o documento solicitado, segue anexo a fotografia para cadastro. Vai sempre variar para concordar com o substantivo. Os alunos estão inclusos no programa de assistência estudantil. A pasta de materiais está inclusa no valor da matrícula, sempre concordando com o substantivo. A gente tem também a concordância verbal, que é a concordância que a gente sempre vai ver entre o verbo e o sujeito, na frase que a gente tem aí na imagem. Se eles não forem embora logo, vamos precisar aprender a dormir em pé. Olha como que a frase está soando bonitinha. A gente tem aí separadinho o sujeito na terceira pessoa do plural e o verbo na terceira pessoa do plural. Na segunda frase, a gente também tem o sujeito na primeira pessoa do plural e o verbo na primeira pessoa do plural. A frase está com concordância perfeita, mesmo que seja uma frase mais longa. Então, na concordância verbal, a gente vai sempre garantir que a gente precisa respeitar a relação de número e pessoa entre o verbo e o sujeito. Então, essa é a concordância em número, pessoa, sujeito e verbo. Na frase nós lemos, o, o sujeito está concordando com o verbo, ambos no plural. O rapaz estudava com muito foco. O rapaz estudava, ele estudava, terceira pessoa, e o verbo também em terceira pessoa, estudava com muito foco. Então, na concordância verbal, a gente tem alguns casos específicos. A gente tem a concordância quando o sujeito a gente tem o sujeito composto antes do verbo. Então, é quando o sujeito está ali antes e sempre vai estar no plural. Maria e José conversaram até de madrugada. Se fosse um sujeito simples, a gente poderia manter o verbo no singular. Maria conversou até de madrugada. Como eu tenho um sujeito composto antes do verbo, o verbo sempre vai passar para o plural. Maria e José conversaram, eles conversaram até de madrugada. A gente também tem o sujeito composto depois do verbo. Nesse caso, o verbo pode ou ficar no plural ou concordar com o sujeito que está mais próximo. Discursaram diretor e professores, todos, ambos no plural, ou discursou diretor e professores. O sujeito, nesse caso, está concordando com o verbo mais próximo. A gente tem também a concordância do sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Ou seja, quando o sujeito é composto, mas as pessoas ali são diferentes. O que é isso? No discurso nós temos três pessoas, né? A primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. No caso dessa concordância, ela é feita por base de hierarquia, digamos assim, de prioridade. A primeira pessoa sempre tem prioridade em relação à segunda e a segunda sempre tem prioridade em relação à terceira. No caso, nós, vós e eles, vamos à festa. A gente também tem o caso de coletivos, quando o coletivo ele não for especificado. A multidão de fãs gritou, a multidão de fãs gritaram. Ambos estão corretos. A gente também tem o caso de sujeito formado de nomes que só aparecem no plural. Nesse, se ele não vier especificado ou determinado por algum artigo, o verbo permanece no singular. Estados Unidos é uma nação poderosa. O nome Estados Unidos já vem, quando a gente lê, né, acha que está no plural porque ambos terminam com S, mas não, é o nome dele. Então, nesse caso, estou falando de um país. Ele é a nação poderosa, então eu não passo o verbo para o plural. Se eu especifico os Estados Unidos, aí eu passo o verbo para o plural para a frase ficar mais coesa. Os Estados Unidos são a maior potência mundial. Ai, cadê? Aqui. A gente também tem a partícula C,
como partícula apassivadora, quando a gente tiver um verbo transitivo direito que vai concordar com o sujeito passivo. Na frase vende-se casa, a gente pode transformar ela da voz passiva para ativa e virar a casa vendida. Então, eu posso flexionar, vendem-se casas. E a gente também tem alguns verbos, são os verbos impessoais. A concordância nesses verbos sempre é feita na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque os verbos impessoais, como o nome já diz, são aqueles que não apresentam sujeito. Então, nos verbos pessoais, a gente tem haver no sentido de existir, fazer indicando o tempo decorrido, o tempo que já passou, e os verbos que indicam o fenômeno atmosférico ou fenômeno da natureza: chover, nevar, ventar, anoitecer e escurecer. A gente também tem a concordância do verbo haver. O verbo haver, a concordância dele é sempre feita na terceira pessoa do singular, quando ele tiver o sentido de existir ou quando indicar tempo decorrido. No sentido de existir, havia uma criança correndo no parque. Havia várias crianças correndo no parque. Ele está aí sempre sendo utilizado na terceira pessoa, tanto no singular quanto no plural. Quando ele estiver indicando tempo decorrido, ele também vai para a terceira pessoa. Há 1 minuto você ainda não tinha chegado. Há 3 minutos você ainda não tinha chegado. Ele não varia. A mesma coisa com o verbo fazer. Sempre na terceira pessoa do singular, quando indicar tempo decorrido. Vai fazer 1 ano que visitei o Canadá. Vai fazer 5 anos que visitei o Canadá. Sempre na terceira pessoa no singular. Faz 1 mês desde a última vez que te vi. Faz 3 meses desde a última vez que te vi. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando fazem 3 meses, fazem tananana. Mas toda vez que for indicar tempo decorrido, ele vem conjugado na terceira pessoa do singular. Faz 3 meses, faz 12 meses, faz 10 anos e o restante da frase. A gente também tem a concordância com os verbos que indicam o fenômeno da natureza, que é sempre na terceira pessoa do singular. Chover, nevar, ventar, anoitecer. Já amanheceu, anoitece cedo aqui. Todos os dias chove no fim de tarde. Nos dias frios, neva muito. E temos também a concordância, que é quando a gente tem um verbo impessoal utilizado no sentido figurado, quando ele deixa de ser impessoal. Então, quando ele perde o sentido real dele, vira um sentido caracterizado, digamos assim. Na frase, choveram pedidos de ajuda alimentar. Literalmente, caiu do céu, caíram do céu alguns pedidos de ajuda alimentar? Não. Nesse caso, está indicando um sentido figurado. Quando ele está indicando um sentido figurado, ele deixa de ser impessoal e pode ser conjugado em qualquer pessoa. Hoje meus filhos amanheceram doentes. Os meus filhos raiaram como o sol do amanhecer? Não, eles apenas acordaram doentes. Então, eu também flexiono. Ontem anoiteci chorando por causa de nossa briga. Eu literalmente fui como a noite que cai lentamente? Não, eu só fiquei chorando durante a noite por causa da nossa briga. Então, toda vez que a gente tiver verbo impessoal que indicam fenômenos meteorológicos utilizados no sentido figurado, aí sim eu flexiono. Eu acho que para hoje é isso que a gente tem. Já acabamos. Eu tenho 5 minutos. Eu vou. Deixa eu falar aqui. E eu já acabei por hoje. Tá bom, André? Não vou ficar te prendendo aqui, não. Peraí, deixa eu te desmontar. Como que eu faço isso? Ai, meu Deus. Não sei. Foi. Não consegui. Andréia,
Eu falei antes de você entrar para gravar que eu ainda não corrigi a atividade. Essa semana foi meio corrido aqui, mas para a próxima semana eu já vou ter tudo corrigido, tá bom? Você me mandou certinho? Tá bom, então. Na próxima semana eu vou tentar corrigir esse final de semana e mando para vocês no grupo. Outra coisa, eu não estou conseguindo entrar na plataforma daqui. Eu não sei se é um erro da plataforma, se para os alunos está sendo a mesma coisa, mas eu já entrei em contato com a secretaria e eles só vão me responder na segunda. Mas eu vou mandar o material no grupo e vou falar sobre as atividades. Aí na segunda-feira, assim que eu tiver uma resposta dos meninos da secretaria, eu aviso vocês. Tá bom? Vou te liberar, Andréia, para não ficar te prendendo aqui não, que hoje foi aula particular. Tchau, tchau. Beijo, boa noite, bom final de semana.